Hoje é sábado e eu quero propor um tema leve. Ou não, porque também vai incomodar fãs fanáticos, mas eu vou explicar, sem spoiler, porque eu não gostei nem um pouco do primeiro capítulo do House of the Dragon, que é o spin-off do Game of Thrones, na HBO, e por que eu vou continuar vendo mesmo assim. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, deixe o like ou o dislike e o seu comentário. Esse vídeo vai frustrar quem esperava que eu comentasse a fala absurda e repetida do Bolsonaro dizendo que não há fome no Brasil. Não, hoje não. Preferi desabafar aqui falando mal dessa série que, na minha opinião, é uma malandragem e que já está com a segunda temporada confirmada depois do sucesso da exibição do primeiro episódio. Se você reparar a minha estante de cultura pop aqui, ó, no fundo, vai ver os 5 livros da série Crônicas de Gelo e Fogo do George R.R. Martin, que são os livros que foram adaptados para a TV na série Game of Thrones. Game of Thrones, aliás, é o nome do primeiro livro da série em inglês. No Brasil, o título do livro foi traduzido para A Guerra dos Tronos. Eu não comprei os livros antes da HBO lançar Game of Thrones. Embora eu seja um leitor ávido, eu passava pelas prateleiras das livrarias, bons tempos, via os livros e eles não me chamavam a atenção. Me parecia, pelo que eu lia na contracapa ou quando eu folheava, uma cópia de Senhor dos Anéis com mais sacanagem e mais sangue para ficar palatável para as novas gerações. Mas aí veio a série e um hype gigante. E eu fui assistir a primeira temporada, que me arrebatou. Eu achei o argumento fantástico, achei aquele mundo ficcional muito legal, os diálogos perfeitos, o elenco muito bom, amei. Aí fui atrás dos livros e devorei. Em alguns momentos eu chegava a me arrepender de levar para a cabeceira da cama, porque atrapalhava meu sono. Teve uma noite específica, acho que lá pelo 3º livro, que eu passei quase a noite inteira em claro e tinha que trabalhar no dia seguinte. Então eu li todos os 5 livros nesse intervalo entre a primeira e a segunda temporada e fui acompanhando a série e esperando, como até hoje todo fã espera, a conclusão da saga nos livros. Eu vou voltar a esse assunto. Eu sei que tem gente que não concorda, eu sei que tem gente que vai dizer que é frescura, tipo, o livro é melhor, mas sei também que uma corrente de fãs vai ficar do meu lado. A série Game of Thrones, mesmo fazendo as concessões necessárias para uma adaptação de formato, de livro para televisão, era muito fiel à essência do texto do George R.R. Martin. Toda vez que eu falo R.R. eu me sinto imitando uma foca, desculpe. Bom, só que o Martin, talvez até por ter se envolvido e se encantado com a série, parou de lançar os livros. A ideia dele sempre foi fechar o pacote com 7 publicações, ele sempre foi lento, são livros densos, cheios de personagens, cheios de lugares diferentes, com características diferentes, e conseguem ser adultos mesmo tendo dragões e magia, não é preciso dizer mais nada. Não deve ser fácil escrever, mas houve um momento na série, as 2 últimas temporadas, em que não havia mais os livros para serem adaptados. A HBO precisava encerrar a série, mas até hoje o Martin está nos devendo o livro 6 e o livro 7. Inclusive, na literatura, um personagem importante do Game of Thrones está morto. E a gente viu ele ser ressuscitado na TV, ficando aquela dúvida. Estava nos planos do autor ou foi invenção do roteirista? Um outro problema, na minha opinião, é que os atores envelhecem no ritmo da vida humana e os personagens literários envelhecem ou não de acordo com a vontade e imaginação do autor. E nessa de fazer uma temporada por ano, personagens que no livro deveriam ter, sei lá, 14 anos, na série já estavam com 20 e tantos no final. Então, isso, claro, força uma abordagem diferente por parte dos roteiristas. Mas não é o maior dos problemas do Game of Thrones, para mim. Para mim, o maior dos problemas é que, sem os livros como referência, a qualidade dos diálogos e a resolução dos grandes conflitos caiu em qualidade, mesmo com o Martin envolvido na produção. Os melhores plot twists, aquelas mudanças inesperadas que pegam o leitor ou o telespectador de surpresa, eram bons, mas eram mais do mesmo. Parecia tudo ideia reciclada. Posso estar viajando na maionese, mas acho que caiu muito a qualidade do Game of Thrones nas 2 últimas temporadas. E o fato de não ser baseadas nos livros, como as outras temporadas, me dava uma sensação de ter sido traído, de estar assistindo uma fanfic, que é quando fãs escrevem realidades alternativas para os personagens que eles amam. Enfim, faltou o texto do Martin, que é muito bom.
Ele criou um universo genial e escreve muito bem sobre ele. Tem um spin-off literário da série chamado O Cavaleiro dos Sete Reinos, que para mim comprova essa tese. É uma leitura tão boa quanto Crônicas de Gelo e Fogo. Mas aí ele, o George R. R. Martin, resolve lançar um livro chamado Fogo e Sangue, que se passa 300 anos antes do Crônicas de Gelo e Fogo. E é o esqueleto, o argumento que a HBO está usando agora para fazer essa série chamada House of the Dragon. E o livro é chato pra burro. Por quê? Porque, malandramente, o Martin não escreveu uma obra literária convencional. Ele resolveu compilar uma longa linha de eventos e personagens como se fosse um historiador contando o que aconteceu. E com isso, ele ainda está nos devendo seu final oficial para Crônicas de Gelo e Fogo. Repito, malandramente deu material para roteiristas trabalharem uma série inteira ou mais, sem as sacadas de diálogo, sem os momentos dramáticos detalhadamente descritos dos livros. Então, entrando agora no porquê eu não gostei do House of the Dragon, eu sinto que faltou, como nas duas últimas temporadas do Game of Thrones, aquele toque, aquela inteligência do texto dos livros. No Game of Thrones era mais fácil disfarçar isso no final, porque depois de várias temporadas e com um elenco ótimo e carismático, você se convencia e curtia. Era a Daenerys, da Emilia Clarke, era o Jon Snow, do Kirk Harington, o Tyrion Lannister, do Peter Dinklage. Mas nessa série, nem isso tem. Parece um bando de cosplayers. Tem até uma Daeneryszinha lá. E o que eu vi nesse primeiro episódio, do ponto de vista de roteiro, é mais do mesmo. Eu sou apaixonado por aquele universo, é divertido ver Westeros de novo, os dragões são muito legais, tem momentos empolgantes, mas eu não gostei do elenco, talvez me acostume. Não achei esse primeiro capítulo tão impactante a ponto da HBO anunciar que por causa do sucesso já garantiu a segunda temporada. Isso parece coisa de marketing. É meio óbvio que ela, a HBO, está apostando numa série com pelo menos 3, 4 temporadas. E eu senti falta da inteligência das sacadas, repito, que o texto literário do Martin emprestava para as adaptações. Fico aqui aguardando aquele procrastinador lançar os livros que faltam para minha querida série Crônicas de Gelo e Fogo, e vou continuar assistindo esse pastiche aí que ele e a HBO armaram. Continuo achando o livro Fogo e Sangue uma picaretagem para tirar dinheiro de fã e gerar argumentos para uma nova série. Sei que alguns fãs, ou muitos, discordam veementemente dessa minha posição, mas se for o seu caso, eu espero que você não me cancele por causa disso. Você vai achar nos meus vídeos de política razões muito melhores para o meu cancelamento, se for o caso. Eu sou o Maurício Ricardo, tenha um ótimo sábado, permita-se relaxar um pouco, porque o país está difícil. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou dislike, seu comentário é muito importante. Leia livros e veja séries.